Gente, a gente está com 14 pessoas, Márcia. São 9h07. Você quer que comece ou dê alguns minutos? Oi, bom dia. Se você quiser começar, o pessoal vai entrando depois, Márcia. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Bom, Gente, em relação a ontem, ficou muito ruim o som, muito barulho de fundo? ficou. Ficou, mas deu para entender o curso? A sua voz estava mais baixa do que o do pessoal do fundo, mas deu para entender. Deu? Nossa, não, o pessoal lá fala muito alto, gente. Se eu falar que tinha 3 pessoas naquela sala, eu e mais duas, Caramba, pois é, e o povo lá grita. E aí o menino ainda tinha dentro do telefone dele, quando vinha a mensagem, fazia barulho de sapo, meu Deus do céu. coachando. Aí eu falei, não acredito nisso. Aí depois à tarde eu fui no mesmo curso e ele também. Ah, E tava lá, né, nossos superiores. Aí ele deixou esse barulho de sapo, todos os superiores assim olhando para ele. meu Deus do céu. Aí Sem eu falei, noção. não tem noção. Ah, Aí eu falei, pô, eu tô na área do cara, me emprestaram a mesa, eu não posso ficar reclamando, né? ah. Mas vamos lá, se deu para Mas entender, hoje tudo vai ser bem. melhor. Hoje tá bom o som. Hoje tá, eu já estou em casa, aí eu uso o microfone e o som do próprio Note, né? Não Aham, preciso ficar com o fone de ouvido. Mas mesmo isso. eu usando fone de ouvido em casa, fica bom. O problema é a supressão de ruído. Antigamente o Teams ele tirava mais essa Aham. supressão. Tinha uma outra opção. Na versão nova eles tiraram a opção de supressão total de ruído externo, então eu não sei. Mas vamos lá, já estou compartilhando a tela, né? Já. Então, ontem a gente passou por todos, né? é, os tipos de movimento, fez um fechamento, então a gente passou aqui, né, para as pendências, né, não havendo pendência nenhuma, a gente consegue fazer o fechamento. Consigo fazer a reabertura também, desde que aqui, né, no calendário CAFEM esteja aberto para eu fazer, então o botão reabertura vai ficar habilitado. Se o mês 9, por exemplo, estivesse aberto, a reabertura fica aqui habilitada em produção. O fechamento, agora o próximo, né, que seria o fechamento do mês 10, ele fica bloqueado até o primeiro dia útil do mês seguinte. Então, ele vai liberar isso aqui dia 1º de novembro, tá? De igual, primeiro dia útil não, é dia 1º do mês. Se for feriado, vai estar aberto da mesma forma. Então, é o primeiro dia do mês, o botão aqui de fechamento vai estar liberado para fazer, tá? Onde a gente vê o calendário do CFA? Lá no próprio CFA, ou se eu vim aqui, né, integração do Sun Contabiliza SP, eu vou ter aqui o calendário. E aqui no calendário eu coloco, sei lá, 10 de 2024. Posso colocar só o ano 2024 e vejo tudo. E eu sei que vai fechar dia 11/11, né, o mês 10 de 2024. Para o SAM, 11/11 é até 23h59. Para o CAFEI é até 8 da noite. Então, o SAM vai permitir aqui o fechamento até 11/11, 23h59. Agora, o CAFEM até as 8 da noite. O que eu quero dizer com isso? Se você for uma OGE integrada, se você fechar depois das 8, vai dar mensagem de erro e você fica com aquele problema que a gente tem que tirar a integração para você conseguir fechar o SAM. Então, cuidado com isso, tá? Então, tem que fechar até dia 11/11, às 8 horas, para não ter problema aí com o CIAFEM. Tá bom? Por que que, né, o mês 9 aqui tá liberado? Porque eu mexi no calendário para eu poder fazer o treinamento. Então, eu joguei 30/10 aqui o fechamento do mês 9, tá bom? Mas foi 10/10. Então, eu só mexi aqui por conta do treinamento e porque a gente está no ambiente de homologação. Tudo bem? Quando a gente fecha, a gente começa a liberar os relatórios do mês 9. Então, antes eu não tinha os relatórios aqui do mês 9, agora eu tenho. O primeiro relatório que vai rodar quem está integrado é o confronto contábil, agora não mais do mês atual,
Porque se eu rodar do mês atual, eu vou rodar 10 de 2024. Então, eu vou rodar mês fechado, 9 de 2024, e vou gerar o relatório. Ele vai levar aqui alguns minutinhos, né? Até que a sujeira não muitos. Pronto, já foi. Concluir aqui. Vocês não estão vendo, né, o relatório? Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar minha tela. Ah, Teams novo. Agora sim. Tá compartilhando a tela toda. Agora vocês estão vendo aí o Excel. Então, agora o que a gente espera, né? A gente espera que todos os campos estejam zerados. Vem aqui, ó, não tá. Como que meu suporte vai trabalhar? Se eu tenho divergências em contas de aquisição, a gente vai pedir para vocês corrigirem. Por quê? Porque conta de aquisição, normalmente, é porque tem valores nessas contas de controle. E as contas de controle, o SAM não trabalha. Quem está integrado com o SAM, se as duas pontas estão, origem e destino, estão integradas com o SAM, a gente controla as duas pontas e não permite os fechamentos com saldos aqui, né? Porque eu sei que está precisando de aceite numa ponta ou na outra, então eu não permito fechamento. Agora, se a pessoa não usa o SAM e vocês transferiram para ela e ela não finalizou o processo lá no CIAFEM, o que acontece? Dá divergência aqui nas contas, que a gente chama de conta de aquisição. Então, o valor está lá numa conta de controle e não chegou, né? Lá no CIAFEM ainda. E o SAM a gente já fez todo o processo. Então, vai dar divergência aqui no final. O mesmo vale se você doou para uma OGE que não está usando SAM, a gente jogou para a tua conta de controle e ali a pessoa tem que fazer o aceite lá no CIAFEM. É fazer o evento certinho lá no CIAFEM para tirar o valor da conta de controle e jogar para a conta do CIAFEM para que normalize aqui, para que ele debaixa de fato nessa tua conta aqui 101 e não dê essa divergência. Tá bom? Não deu. Todas as suas contas de aquisição estão ok e as suas contas de depreciação é que deu problema. Só nas contas de depreciação. Aí sim, abre um chamado que a gente vai investigar o que houve, vai deixar redondinho, tá? Então a gente vai gerar pendências aqui na tela de pendências. NLCFM, com o valor que deve ser corrigido e pedir para vocês reenviarem. Fez o reenvio, a gente começa a monitorar a saúde. Então, assim, ó, eu já fiz aí para várias UGEs da saúde, a gente já fez e já deixou redondinho, né? Para quando que a gente gera esses conflitos aqui, né? Essas pendências de NL se afém só no caso da depressão. Então, a gente faz nos 10 dias que a gente tem aí de abertura, que está trabalhando com o mês 10 e vai estar trabalhando com o mês 11. Por quê? Eu vou pedir para você fechar o SAM para o mês 11, a gente vai ver as divergências, vai corrigir nesses 10 dias que a gente tem e deixar redondinho. O teu fechamento do mês 11 tem que ser certinho.
né? Se não der certinho depreciação, tal, é porque alguma coisa aí saiu do processo. Alguém fez alguma coisa aí por fora, teve algum movimento aqui no SAM que deu pendência e você colocou NL manual. A gente sabe que alguma coisa, né, nesse sentido aconteceu, ou houve uma alteração lá no evento do CAFEI, porque também já aconteceu, a gente não é avisado e a gente gerou a NL errada, tá? Acontece isso também. Mas aí a gente consegue monitorar dentro do próprio mês. Não precisa ser a correria do fechamento de 10 dias. A gente já monitora isso dentro do próprio mês e a gente tem aí os 30 dias do mês 11 para deixar o mês 11 redondinho, tá bom? Então, para quem fez o treinamento, quando que eu faço o fechamento no SAM? No dia primeiro. Ah, dia primeiro é no domingo. Tudo bem, faz no primeiro dia útil do mês, né? Fez o fechamento, já vai dar os erros e a gente aqui do suporte SAM vai ter tempo hábil de ajudar vocês, tá bom? Vocês são grandes aí, é bastante o GE, mas como a gente já está bem acostumado com todos os erros que tem que olhar, e já tem aí vários processos para procurar esses erros, a gente tenta resolver. Tá bom? Eu estou tentando resolver nesses 5 dias alguns erros que eu consigo resolver antes do fechamento. Já estou trabalhando aí na OGE de vocês. Então, é isso. Fechou, gera o confronto, deu o problema, abre chamado no SAM. Tá bom? Abre chamado por quê? Porque eu vou atender na ordem que está vindo lá o chamado. Tá bom? Para ninguém passar na frente de ninguém, a gente segue a ordem que está ali. Tudo bem? Os GEs que não estão integradas, cabe aí rodar também este relatório e fazer todas as NLs necessárias na mão lá no CIAFEM para deixar redondinho. Né? Quem não estiver redondinho e não está ainda ativada a integração e não estiver redondinho, a gente não vai ligar a integração de novo. Né? Então, assim, para quem eu estou desligando e não deixa redondinho, eu não ligo mais a integração. E para quem já nem nunca usou a integração e não está com as contas batendo, eu também não ligo mais a integração, tá bom? Só se tiver com tudo redondo. Fala, Kira. É, perguntando aqui, como será acertada as diferenças nas contas de consumo? Oi? Como será acertada as diferenças nas contas de consumo? Vai precisar de autorização da Fazenda? Contas de consumo, eu estou falando aqui só de contas de permanente, né? Se você vai dar baixa para consumo, você já fez? Ou ele ainda está como permanente? Né? Você está ali, eu tenho bens para dar baixa para consumo, mas se ele ainda está aqui na conta de permanente, você vai esperar a Fazenda mandar esse evento, a gente implementar e aí você faz a baixa. Né? Porque assim, a gente entende que baixa para consumo É conta permanente, Márcia. Oi? É conta permanente. Ele é a pessoa que trocou aqui. Então, vocês que têm que resolver lá com a Fazenda. Eu não vou saber te dizer por que que a tua conta de aquisição está com valor maior ou menor que o CIAFEM. Eu vou te dizer, ó, os bens que estão cadastrados no SAM são esses. Aqui tem todos os bens cadastrados no SAM. Todos os bens físicos que vocês têm estão aí cadastrados no SAM. Anteriormente, aí nos anos que vocês trabalhavam, iam entrando com as notas fiscais. Mas aí depois fazia a baixa de um bem. Você registrava certinho isso lá no CIAFEM? Então, cabe a vocês deixarem essa parte do aquisição redondo. O que que eu deixo redondo? O de depreciação. Por quê? Porque você já deixou a tua aquisição certinha. Então, a gente já sabe que fisicamente, todos os bens estão cadastrados aqui no SAM e batem com o teu saldo financeiro de aquisição lá do CIAFEM. Então, essa é a primeira validação. Aí o SAM, como é ele que calcula a depreciação, vocês nunca calcularam, e às vezes sua conta de depreciação pode estar até zerada, a gente gera a pendência com o valor total, se for o caso, da depreciação para você jogar na conta. Eu vejo com o Pontelli se eu posso fazer isso com a contadoria geral. E aí a gente deixa redondinho. Deixou redondinho, daqui para frente, a gente acompanha.
Não pode mais acontecer isso, de um bem quebrar e eu não jogar baixa aqui no SAM, né? Por quê? Mas contabilmente vai estar tudo ok. Beleza, mas se eu for sofrer uma auditoria física, eu não vou encontrar esse bem aí fisicamente. Quem responde por isso? Vocês, né? Não é o sistema. O sistema ele não responde juridicamente por nada, quem responde é a pessoa física. Então tem que deixar redondo. O sistema é uma ferramenta para auxiliar vocês no trabalho, mas conhecer regras contábeis de patrimônio, contas contábeis, como que é feito os cálculos, tudo isso, vocês têm que saber. É conhecimento, né? A ferramenta ela só está automatizando esse processo, mas conhecer o processo tem que conhecer. Não tem como, tá bom? Vamos lá, relatórios. Fiz isso. Qual é o outro relatório que eu vou rodar? Relatório, resumo de inventário de bens. Mês 9. O que acontece a partir de um fechamento? Quando eu gerar aqui. Eu tenho que as informações baterem. Então, o meu resumo de inventário, ele vai trazer para mim minhas contas contábeis. Ele trazendo as minhas contas, eu já gerei o confronto, os valores financeiros apresentados têm que ser igual. E peraí, onde que ele salvou? Então, quando eu vou olhar aqui, ó, na 101, e ele diz que no meu mês 9 tinha 84.603,08, quando eu vou olhar aqui, tem que ter o mesmo valor. Lembrando, eu estou vendo SAM. Porque a fórmula que eu calculo aqui, ela é diferente, proposital isso, diferente da forma que eu calculo aqui. Mas tem que bater. Aqui eu fui bem a bem e tal, sumarizei, mas é um outro processo, diferente do processo que eu faço lá. Então, é ter certeza que meus processos estão funcionando. E aí, da 101, o valor total da depreciação, ó, porque depreciação pode ter várias contas de aquisição, é o valor que está aqui, ó. Então, aqui está dando o quê? 17.701. Então, se eu vou aqui na conta 810,101, eu tenho que estar, ó, 17.701.268,25 centavos. Isso é validação do SAM. É isso que o meu suporte verifica. Se tudo isso está batendo, eu não tenho erro SAM, eu tenho divergência de contas, porque em algum momento aí da história não foi feito corretamente. Por isso que, depois que a gente deixa tudo redondinho, SAM e a FEI, eles caminham junto, né? E aí eu consigo saber no próprio mês que está saindo dos trilhos, a gente consegue ver. Então, eu fechei o mês 10 redondinho, o mês 11 eu vou fechar redondo também. Pô, não fechei o mês 11 redondo, eu só tenho que olhar o mês 11. O que aconteceu no mês 11 para dar divergência? Hoje, o ponto que a gente está, eu teria que olhar a vida inteira a contábil de vocês para saber onde que está o erro. Então, isso é impossível agora. Então, a gente arredonda por aqui. Se o teu físico, todo o seu cadastro físico tá aqui no SAM e tá com os valores corretos, beleza. Tem que bater daqui para frente, tá bom? Relatório de resumo. Eu posso colocar os bens terceiros, os acervos, as aquisições do mês, as baixas do mês e os bens totalmente depreciados. Aí aqui ele vai colocar chapa a chapa dos bens que estão nessa situação. O importante para a gente é o resumo. Outro relatório importante, o inventário. O que o Tribunal de Contas verifica? Se esse teu relatório de inventário físico bate com o contábil, tá? Então, é por isso que a gente tenta deixar redondinho, para não dar nenhum problema. Aí, você pode agrupar, né? Ou por grupo ou por conta. Eu vou agrupar aqui por conta. Você pode filtrar, né? Aumentar o nível de filtro.
selecionando uma UA, selecionando uma divisão, ou pode fazer da UGA inteira e gerar o PDF. Opa, rodou aqui, eu não vi. Relatório de inventário. Então, de novo, ó, eu agrupei por conta. Então, se eu for lá no outro relatório, eu fechei já. O valor que eu tinha na conta 101 é isso aqui, né? 84.603,08. Quando eu venho aqui no relatório de inventário, ele vai estar aqui. Peraí, que é o resumo, né? Ó, que bateu aqui o valor com o Excel. Ele não abriu o inventário. Parar aqui como. Ai, eu fico brava com essa barra do Teams. Eu vou ter que parar o compartilhamento para poder fechar ali. Compartilhar tela. Ok, ó, tá aqui. Um relatório ele abriu numa versão, o outro ele abriu aqui no Chrome. Então, para o relatório aqui de inventário físico, ó, eu vou ter a conta aqui em cima, e aí ele está detalhando os bens, né? Aí nesse detalhamento, ele colocou aqui, ó, sigla, descrição, valor de aquisição e valor atual do bem, a gente vai aqui no final, ó, tem que estar dando o mesmo valor, 84.603,08. Então, é essa auditoria que o Tribunal de Contas hoje está fazendo em relação às contas de aquisição. O que ele vai começar a fazer? A mesma coisa para a depreciação. Tá bom? E aí eu não sei aqui como que a gente vai trabalhar, porque a conta de depreciação tem várias contas de aquisição, né, envolvidas. Então eu vou ter que criar um outro agrupamento e falar a depreciação para o grupo é X e tem que estar batendo com o que está lá no CIAFEM. E aí eu comprovo que seus bens são esses e que as contas batem, tá bom? Então é esse o objetivo. Deu divergência aqui, é erro SAM, a gente precisa corrigir. Tá? Então tem muito G aí de vocês que dá erro, por quê? Porque tem bens de vocês que eu não estou conseguindo depreciar. E aí ele não traz aqui neste relatório. A gente já identificou isso. Então é importante que vocês façam esse fechamento do mês 10, porque hoje é dia 25, com já essa consciência. Se passar isso aqui para a gente, como você tem que rodar o relatório, vocês viram que é um pouquinho demorado, para agilizar para o meu suporte, anexa lá no chamado todos esses documentos. Porque aí a gente já olha o relatório de vocês, já bate o olho, vê que realmente deu divergência, consegue já aqui a identificação dos bens que está apresentando no relatório para conflitar com o que está na base de dados. E aí consegue fazer mais rápido a solução. Bom, os outros relatórios, eles passam a ser mais gerenciais, tá? Eles não são aí alvos de auditoria, sua maioria. Tem auditor que pede, tá? Mas a maioria pede esse relatório aí para você. Tem auditor agora que está pedindo visão geral, então vai depender um pouquinho aí de cada auditor.
mas tendo a consciência que visão geral é sempre o dia de hoje, que os relatórios, sim, é que são mês fechado, que se rodar o mês atual, eu estou tendo projeção futura, vocês conseguem aí mandar os relatórios certinhos e não terem problemas, tá bom? E se fizer esse esforço, a gente consegue deixar aí a base de dados do SAM com os mesmos valores lá do CIAFEM, e a partir de agora a gente caminhar certinho e não ter muita dor de cabeça, né? Não deixar acumular aí muitos problemas, tudo bem? Termo de responsabilidade, a gente já passou por ele, né? Eu posso filtrar por UA, por divisão. Se um responsável ele for responsável por mais de uma divisão, eu não filtro a divisão, pego ele aqui pelo nome e gero o PDF, né? O PDF vai vir uma parte todinha lá falando das leis, a pessoa assina. Tá bom? Ou se tem ou não que deixar na porta, eu não sei dizer se é uma obrigatoriedade ou não. Verificam aí internamente. Fechamento mensal. Eu vou rodar por último, pesadinho ele, e aí a gente retorna. Analítico. Relatório analítico é o relatório detalhado de um determinado bem, ou vários, né? Eu posso vir aqui e selecionar uma chapa. Ela pode estar ativa ou baixada. E aí eu consulto. Eu posso consultar sem colocar nada, clicar no botãozinho da lupa, ele vai me trazer a listagem aqui. E aí eu seleciono os que eu quero colocar no relatório. Ele vai gerar, no mínimo, uma página para cada bem. Bom, então, ele vai vir com os dados que aparecem na tela de edição de um bem. Então, vai vir com a identificação, a situação, né, se está ativo ou baixado, com os dados básicos, os dados da incorporação, dados complementares e o histórico do bem. Então, ele traz ali aquele livrinho, na visão geral, que a gente clica para ver o histórico, e ele traz todos os dados da edição do bem. E aí vem. E aí, se o bem saiu para conserto, voltou de conserto, onde eu tenho esse histórico? Aqui, né? Ó, o valor orçado, o valor aprovado, se está na garantia, se não está, a gente vai ter aqui essa informação. E aí a gente vem com relatório de código de barras ou QR Code e impressões de chapa. A diferença entre os dois relatórios. Vou ter que rodar, tá? O GE, posso, né, aumentar aqui a seleção do filtro que eu quero, vou dar aqui um consultar o GE inteiro, selecionar alguns relatórios. Vou selecionar aqui alguns BPs. Vou lá para o final e gerar. Tá, agora eu sei a diferença. O relatório de impressões por QR Code ou código de barras, ele vai imprimir chapas que já existem. Então, é BP já cadastrado no sistema SAM. O outro é chapas futuras. Então, eu não tenho essa numeração no SAM e eu quero gerar as chapinhas para quando eu tiver o BP, eu já ter ali para colar. Ela vai estar pronta. Normalmente, a pessoa usa isso para enviar para a gráfica. Aqui é assim, o bem, eu tô lá olhando, caiu a chapinha dele, ou a chapinha dele tá para cair, ou tá danificada. Eu sei que é essa chapinha, eu seleciono aqui e faço uma reimpressão dela. E aqui sim, eu posso selecionar código de barras ou QR Code. Por quê? Porque o QR Code, além da informação de sigla chapa, que é o que tem no código de barras,
ele vem com a informação de descrição do item. Então, eu vou rodar aqui de QR Code e no outro eu rodo de código de barras. QR Code, posso selecionar a cor, né? Eu posso trabalhar aqui, ó, mudar aqui, aí vai mudando para o azul, N cores aqui, dou um OK, o sistema gera. Gerou aqui para mim um relatório de código de barras, de QR Code. Que informação que eu tenho dentro do meu QR Code? Isso aqui, ó. Sigla, chapa e descrição. Tá aqui. Então, se eu venho com um leitor aí, se vocês quiserem até fazer com o celular, vocês vão ver que esse desenho aqui do QR Code vai estar trazendo essas informações. Tá bom? Ah, minha secretaria não trabalha com QR Code. Não roda. Ah, eu quero trabalhar. Você pode imprimir. Eu já peguei, tá? Algumas secretarias que imprimiu, o cara recortou aí com a tesoura, teve o trabalho, foi lá e colou esse papel sulfite mesmo, com durex, tal. Achava mais fácil trabalhar assim, é uma escolha, tá bom? Lembrando que não é segurança, né? Tem que ser algo que cole mesmo, que marque aí o bem, que não perca, que o pessoal não consiga arrancar com facilidade, para garantir aí a individualidade do bem e a localização física dele. Não conheço aí nenhum sistema que seja a prova de pessoas. A pessoa não consiga burlar, se ela quiser, tá? Aí na impressão de chapas. Pode fazer a pergunta, Kira. A respeito de uma melhoria aqui, tem como sair no QR Code o local onde está o bem? Não. Não, imagina se tivesse, cada vez que você mudasse o bem de lugar, você tem que rechapear ele, mesmo sendo dentro da tua UGE. Na verdade, o que eu já vi na, aí na saúde mesmo, o pessoal costuma colocar na sigla, fazer sigla por local. PM também faz isso no hospital da HPM, eles também colocam. Na sigla é o local, mas aí cada vez que o bem muda de lugar, eles têm que mudar a sigla, tem que mudar o chapeamento. Aí você vai ter um outro problema aí administrativo. Tem que pensar aí como fazer, né? O ideal é você tem isso aqui, quando você vai fazer um inventário físico, o inventário físico valida, porque o inventário físico no SAM, como funciona? Você faz a impressão ou arquivo dos bens que você espera encontrar em determinado lugar. Aí você vai lá e faz a leitura desses bens, ou manual ou via um coletor. Você devolve a informação para o SAM que você leu ali. No momento que você vai fazer a leitura, você não se preocupa muito. Você vai dizer ali os bens que você leu, que você encontrou naquele local. Aí você devolve a informação para o sistema. Na hora que você devolve, o sistema faz o conflito. Ele fala, ó, esse bem que você encontrou nesse local, ele pertence a outro. E aí, o que você vai fazer? Ó, esse bem aqui você não encontrou nesse local e o sistema diz que ele está aí. Onde que ele está? Aí você vai ter que, né, dentro da organização e procurando. Por isso que quando vai fazer inventário, normalmente a organização saúde fecha para o inventário, ou a UGE, pelo menos, fecha para o inventário. Né? Vai fazer o inventário, ela fecha aquela UGE ali para poder localizar os bens, que deveriam estar numa sala e estar em outra, para ela poder fazer as devolutivas e deixar tudo redondinho. Ou atualizar o sistema dizendo um novo local. Tá bom? Por isso que não costuma ter local na chapinha. Ó, eu fui para o inventário, falei dele, impressão de chapas. Então, esse eu posso fazer as chapas futuras ou fazer as existentes, tanto faz. Gerar relatório, aí eu preciso selecionar pelo menos um. Preciso selecionar pelo menos um bem e gerar. Aí aqui sim eu posso gerar novas chapas, ou código de barras, ou.
E aí, gerar nova chapa, só o código de barras. Quando eu vou jogar aqui QR Code, ó, ele apaga e bloqueia o gerar nova chapa. Tá aqui, ó, o código de barras. Escolho a cor que eu quero. Venho aqui, novas chapas e digo o número. Quando eu faço isso, o sistema vai ver se realmente não existe essa numeração dentro do sistema. Se existir essas chapinhas, ele não gera o relatório e te informa. Tá bom? Então, ó a diferença. Eu não tenho aqui a descrição do item, porque eu não tenho ainda o item, né? É só para eu gerar novas chapas, tá? Tá com erro aqui que não tá colocando as siglas, mas eu vou ter que complementar isso lá na tela, né? O OGE pode ter várias siglas, então ele tem que dizer para qual sigla ele está criando a chapinha. E relatório de fechamento. Dúvidas até aqui? Esse vai verificar todas as incorporações, todas as baixas, tudo que foi né, movimentado ou incorporado no mês 9. E aí ele demora um pouquinho. Márcia, Oi? o pessoal está perguntando a respeito da leitura. Da leitora? Leitura das etiquetas, né? Então, aí você tem que contratar ou ter o leitor de código de barras que seja compatível com a troca de arquivos e o modelo, né, de troca de arquivos que eu tenho. Por isso que eu falei que eu não ia dar muito sobre o inventário físico, porque é algo que a organização aí, como saúde, né, o órgão tem que dizer como que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, se ele vai abrir licitação, se ele não vai, e aí sim a gente tem aqui os documentos de troca de arquivos entre os coletores. Eu, como Prodesp, eu não posso dizer, ó, compro o coletor tal que funciona, compro, porque na licitação você vai colocar o que o coletor tem que ter e jogar no mercado. E aí vem, né, vários coletores de dados, mas se ele fizer o arquivo no formato que eu preciso, ele conseguir ler o meu arquivo no formato que eu mando para ele, vai funcionar, independente do coletor. Tá bom? Vamos ver se pro ano que vem eu consigo fazer o aplicativo pelo celular. Mas aí é algo para 2025 mesmo. Tá bom? Relatório de fechamento é isso. Ó. Então, ele vai ver aqui os inventários iniciais, né? Todos os bens que estão com. Ele vai pegar o último tipo de movimento que teve o bem. Então, ele vai trazer todos os bens que você tem. Qual foi o último movimento que você fez para esse bem? Então, quando está aqui com o inventário inicial, significa que eu não fiz nada com ele no mês 9. Aqui, ó, ele já sofreu uma transferência, né? Foi o último movimento que ele teve, foi uma transferência. Nossa, eu já enxergo melhoria nesse relatório, mas vocês têm que pedir. É, E aí ele coloca aqui um subtotal, né, por conta também, ó, conta contábil. Também tem que bater. Eu apresentei valor aqui, ó, tem que bater nos relatórios. Não está batendo, tenho que corrigir. Manda que a gente faz a correção. Vendo, ó, aqui sofreu reclassificação da conta contábil, ó. Lá atrás. Isso aqui, coisa lá de trás. Então, o SAM, ele vai registrando tudo. Bom, aqui eu acho que o fechamento mensal é um inventário de bens com algumas melhorias, né? Dizendo aí
o último movimento que foi feito no bem, mas não diz a data que foi, né? Eu colocaria a data. É isso que eu enxerguei de melhoria. Por exemplo, é o mês 9, mas eu sei que o inventário inicial eu não fiz no mês 9 de 2024, então talvez ter a data ali de quando foi feito seria mais interessante. Né? E de integração, o que que a gente tem aqui? Então, a gente tem calendário, eu já mostrei, né? Pendência, não consegui fazer a ANL por algum motivo, vai cair na pendência. O confronto e a ANL consulta. O que que a ANL consulta traz? As NLs que eu gerei no fechamento para as contas de depreciação. Então, ele vai trazer o valor contábil que eu gerei e qual a NL. Então, depois do extratinho que eu mostrei até aqui, eu dou um concluir, ele fala o número das NL geradas. Esqueci de salvar, deu algum problema, eu preciso saber qual é a NL que ele gerou de depreciação no mês tal. Tá aqui. E aí eu tenho para os meses passados também. Tá bom? E a reclassificação contábil, ela entra aqui. Um grupo sofreu mudança de conta, vai cair aqui e aí vem a funcionalidade. Quando que a gente vai detalhar isso melhor? Quando a Fazenda colocar novamente uma conta aí, uma reclassificação. Ah, mudou, aí a gente vem aqui e coloca. Tá bom? Passei por tudo. Passei, então, vamos lá, fazer um recapitulamento e aí eu vou para o módulo de segurança, tá? E falar aí um pouquinho sobre os perfis. Então, vamos lá. Início, saque, avisos gerais, tela principal, chamado de atendimento do suporte. Tabelas. Eu tenho a estrutura organizacional. Então, assim, eu preciso saber se algum órgão usa ou não SAM. Órgão, eu venho aqui os implantados, esses usam. O que significa isso? Que se eu mandar para algum deles, vou precisar ter o aceite. Se eu receber de algum deles, eu vou consultar o número de documento para eu poder dar o aceite. Não implantados são os que eu não exijo aceite, mas tem que ficar de olho se eles estão fazendo a parte da contabilidade direitinho para não dar divergência no contábil de vocês. O O são as UOs dentro que eu estou vinculado, porque eu estou como operador, tá bom? Se eu fosse administrador de órgão, eu veria todas as UOs da saúde. O GE, eu vou conseguir ver todas as UGEs para eu saber, né? Uma UGE que eu tô enviando os dados, ela está ou não está integrada com o CIAFEM, né? Ela não estar integrada aqui no CIAFEM não significa que eu não vou aguardar o aceite no SAM. Eu vou sim esperar o aceite, você vai estar bloqueado, sim, tá bom? Significa apenas que eu não gero as notas de lançamento para essa UGE, né? O pessoal confunde um pouco, fala assim, ah, a UGE não está integrada, então não devia esperar o aceite. Não, espero o aceite, sim. O aceite ela vai ter que fazer pelo SAM, o processo do SAM ela vai fazer. O que que a gente não vai fazer? O processo contábil, ela tem que entrar lá no CIAFEM ou no Contabiliza e gerar as notas. Para as UGS que estão com integração, sim, a gente faz tudo, tá bom? E a gente tem os outros controles, né? Se é uma UGE de controle, vocês não têm nenhuma, e se usa ou não estoque, vocês também não usam, tá bom? O A gente já tem dentro da minha UGE, minhas UAs, e aí eu tenho os contadores. Quantos bens patrimoniais eu tenho em uma determinada UA? Tá?
E aí também, eu acho que na... Deixa eu ver se é em ações. Você pode, né, consultar, legal. E aí você vê se a sua ela está ativa ou não. Então, se o status dela aqui está marcado, é porque ela é uma OA ativa, né? E se não tiver, é porque inativou. E se a gente inativar uma OA que tenha bens, você tem que fazer uma mudança de hierarquia. E as divisões, que é algo livre, né? É como que eu vou trabalhar aqui os meus bens. Então, eu posso vir aqui e criar uma divisão. Dentro da 1000GE, posso selecionar aqui uma diretoria, entrar com o responsável, então tem que estar cadastrado previamente, e criar uma divisão. Entrar com uma numeração, entrar com os dados aqui obrigatórios. Acho que é só esse. Não valida nada, eu acho que não faz validação, vamos ver. Não, não faz, tá? Eu posso entrar com qualquer informação e eu entro aqui com uma nova divisão, que seria aqui no caso divisão teste, dentro da UA diretoria. E aí, lá no cadastro de UAs, eu vou mostrar o total que eu tenho dentro da UA diretoria. Se eu criar várias divisões, eu vou ter o total por divisão, que somados dá o total que eu tenho na UA. Tá bom? Mas aí o sistema também vai distinguindo. Tabelas outras. Conta auxiliar é onde vocês conseguem ver para conta de aquisição qual é a conta de depreciação. Quero saber o grupo, qual conta que está. Aí é grupo material conta. Então, no grupo material conta, eu sei que o grupo 15 está na conta 123, 110, 505. E é este o mapeamento que a gente tem. Responsável. O responsável ele está a nível de UA e eu posso criar como operador de UGE um responsável para minha UA. Então, para a mesma UA, eu posso ter responsáveis diferentes. Tá bom? Uma divisão, não. Uma divisão pode ter só um responsável, mas a unidade administrativa pode ter vários responsáveis por ela. Bem de terceiros é aquilo, né? O que que é o terceiro aqui? O cadastro de terceiro aqui. É o cadastro do bem de terceiro. Então, eu vou colocar que é um bem de terceiro. De qual terceiro você está falando? É aqui, tá? Não é o cadastro de credor. Cadastro de credor é lá do CEAFEM, não tem nada a ver com o SAM. Eu não cadastro credores aqui. Aqui eu vou te pedir o bem, o terceiro, que lá quando eu vou fazer uma incorporação por comodato, dizendo que é de terceiro, eu vou criar uma chapinha BT, ele pertence ao qual terceiro? Então, aqui que eu vou dizer, se vocês têm equipamentos Prodesp aí, vocês vão fazer aqui o cadastro, né, da Prodesp e vão poder utilizar. Só que quem faz aqui, ó, bloqueado para operador de UO. Quem pode fazer essa atividade de cadastro de terceiros é o administrador de órgão, porque vai valer para o órgão como um todo. Todo mundo vai ter exatamente essa mesma visão. Para não cadastrar duas vezes, por exemplo, o Escritório Regional de Saúde 8. Vai ter um único cadastro dele aqui. A OGE 09060 pode ter bens desse escritório, como outra OGE da saúde também pode ter. Tá bom? E sigla? Sigla é assim. O SAM
Peraí que ele não tá indo. Caiu minha conexão? Não. Então, ele trabalha siglas por nível. E aí, quando eu vou individualizar o bem, dizer assim para ele uma identificação única, o SAM trabalha com a sigla, chapa, complemento, UGE. Então, o padrão é cada UGE ter a sua sigla. O que significa isso? Que se eu pegar um bem da 090 a 160 e mandar para 090 a 147, a 147 vai ter que ter a sigla dela e a chapa dela. Entendeu? Cada UGE vai ter a sua sigla e chapa, e aí eu posso ter o bem 001 como 090 160, e a 090 147 também vai poder ter a sigla, a chapa 001, né? Por quê? Porque a sigla está a nível de UGE, como é o caso dessas duas siglas, e eu criei ela no perfil operador de UGE, bloqueado. Eu sou administrador de órgão e tem bens, e pode ser misto. Então, eu posso ter chapas exclusivas da UGE e eu posso ter chapas que são do órgão. Então, para aquela sigla chapa 001, eu vou ter um único bem na saúde como um todo. E aí, quem pode fazer isso? O administrador de órgão. Ele vai preencher só a coluna órgão, colocar a sigla, colocar a descrição e salvar. Se ele colocar uma sigla aqui que outra UGE já usa, aí, para aquela UGE e ela já tiver o 001, eu não vou conseguir ter um bem com aquela sigla e chapa, mas só para aquela UGE. As demais UGEs vão poder ter, tá bom? É assim que o SAM vai validar. E eu posso ter sigla também a nível de UO. Para isso, eu preciso ser ou operador de UO ou administrador de UO. A diferença dos operadores para os administradores é o menu. O que que eu vou liberar aqui de menu, né? Então, início, tabelas é comum para todos. Bem patrimonial, controle patrimonial, bolsa, fechamento. Administradores não vêm, tá? Administradores vêm relatórios, inventário físico e integração contabiliza. Mas eles não podem movimentar, incorporar um bem, nada disso. Tá bom? Eu acho que eles veem também a visão geral. O administrador também vê daqui, ó, o controle, eles veem só a visão geral, não veem mais nada aqui. E aí, como aqui, né, tem a chamada aqui, na visão geral tem um botão para chamar aqui, os botões não estão suprimidos. Bolsa, como tá lá nos botõezinhos, também tá aqui, e aí ele não vê, tá bom? E aí, como que eu coloco, então, um perfil para os usuários? Segurança, configuração de acesso, usuários. E aqui eu determino o perfil. Eu posso, dentro do meu CPF, incluir perfil para mim mesmo. Não posso me excluir, mas meu colega eu posso. E aí, quando a gente fala colega aqui, é porque ele tem o mesmo nível de acesso ao sistema que eu. Então, quando eu olho aqui, eu sou operador de UGE, eu estou me enxergando e enxergando o Vitor, é porque ele também é operador de UGE. Quando eu venho aqui na edição, incluo e vou incluir um novo perfil, o sistema vai liberar para mim o perfil responsável e o perfil operador de IGE.
A gente fala que o SAM libera conforme a minha hierarquia e uma hierarquia mais baixa. Responsável dentro do SAM, ele pode fazer o quê? Menu. Ele vai enxergar aqui do bem patrimonial, ele vai enxergar início, todo mundo enxerga, ele vai enxergar segurança, ele não vai ver tabelas, ele vai ver bem patrimonial. Dentro de bem patrimonial, ele vai conseguir do controle de patrimônio ver visão geral, e aí o conteúdo da visão geral é só o bem que está aqui no nome dele. Então, quando ele vem aqui para a visão geral, e ele, por exemplo, é a Maria do parto, ela só vai ver o que tiver aqui o nome dela, né? Qual é a diferença do perfil responsável para a tabela de responsável? A tabela de responsável é o que está aqui, é o nome que eu vou colocar que é responsável pelo bem. A funcionalidade de eu criar o perfil responsável é dar para a pessoa que está aqui, o nome dela como responsável do bem, a visão dos bens dentro do SAM, utilizando o SAM. Então, dentro da visão geral, ela vai vir aqui, ela vai enxergar os bens que estão no nome dela. Então, ela vai poder vir aqui, entrar nas ações, de editar e ver o bem, mas não vai poder editar, é só para ver os detalhes. Eu acho que para ela parece uma lupinha, mas não vai ver, não vai poder editar de fato, não vai poder alterar nenhuma informação. E dentro da visão geral, ela vai ter aqui o botão movimentar também, incorporar não e Excel ok para ela. Mas no movimentar, ela só vai poder fazer um movimento, que é a movimentação interna. Tirar o bem do nome dela e passar para o nome de outra pessoa. E ela vai poder aqui nos relatórios emitir o termo de responsabilidade. É só isso que faz a figura de responsável aqui por enquanto. Tá bom? Bem, então eu clico aqui no mais e consigo colocar perfis para mim. Eu quero ter o perfil operador de UOL, por exemplo. Como o GE, eu não consigo. Eu posso ter dentro do meu cadastro vários perfis relacionados. Então, aqui, ó, eu criei operador de UGS para várias UGS. Então, eu posso ser operador de UGE da 090, da 193 ou da 179. Tá bom, o sistema ele não vai bloquear isso. O que bloqueia isso é a estrutura mesmo da secretaria. Tem secretaria que ela tem 4 ou 5 UGS, mas ela é pequenininha em sua estrutura. Então, a mesma pessoa trabalha aqui com as 4 ou 5 UGS, é ele que é o operador. Organizações maiores, como saúde, SAB, Polícia Militar, Polícia Civil, eu tenho para cada GE é o próprio responsável. Então, né, dificilmente vai ter essa figura aí dentro da saúde. Dentro aqui, eu posso excluir os meus perfis. O que eu tenho que tomar cuidado de não excluir todos e ficar sem perfil nenhum. Quando eu sou um administrador geral, que é só perfil Prodesp, eu enxergo tudo de todos que estão aqui, né? E aí eu posso pedir, então, se eu quero ser administrador do órgão e eu não tenho este perfil, eu vou ter que pedir para o próprio administrador de órgão da saúde, que está cadastrado aqui, procurar o meu CPF, me encontrar, vir aqui no editar e colocar, portanto, para mim, o perfil de administrador de órgão. A gente cria uma pessoa da saúde como administrador de órgão. E aí vai caber a ela criar os outros perfis, né? E aí, para ela não ficar sobrecarregada, a gente tem isso. O operador de UGE vai vir alguém para trabalhar na minha UGE junto comigo. Eu já sou usuário do sistema, já estou ali como administrador de UGE. Eu posso criar, então, esse novo usuário. Eu venho aqui no botão novo, preencho os campos, incluo para ele o perfil, né? Operador de UGE, e tudo bem.
O administrador de órgão pode fazer todos esses perfis. Então, ele pode criar um par, que a gente fala, um outro administrador de órgão para auxiliar ele. Ele pode criar um administrador de UO. Então, é assim: administrador, eu libero algumas funcionalidades. Órgão UO determina o quê? O filtro da visão geral. Então, qual é os filtros que eu vou enxergar? Se eu sou administrador de UO, eu vou enxergar tudo só da UO 9. Então, todas as UGS da UO9, o conteúdo dessas UGS, eu vou enxergar como administrador de UO. Mas eu não vou poder incorporar, né, movimentar nada, porque essa função de incorporar, movimentar um bem e fazer a parte contábil é do operador de UO. Então, aqui eu mantenho o mesmo nível de visão de dados. Então, se eu enxergava 1000 bens, eu vou continuar enxergando 1000 bens, só que agora eu sou operador de UO. Então, agora o menu de funcionalidades aumentou para mim. Como operador de UO, eu tenho mais funcionalidades do que o administrador de UO, tá bom? E aí o GE também. O GE eu estou limitado dentro da minha GE. O O eu posso fazer uma movimentação para qualquer UGE dentro da minha UO, tá bom? Administrador de órgão não pode fazer tudo para a saúde. Aí já não existe um perfil universal que possa fazer tudo pela saúde. Aí tem que baixar para nível de UO. Deu para entender? Preenchi aqui os dados, escolhi um perfil, clico aqui, habilito ele como padrão. Eu sempre tenho que ter pelo menos um perfil como padrão. Clique em salvar. Pronto, liberei o acesso ao SAM. Bom, dúvidas? Então vamos lá, senhores. Da minha parte é isso. Não tendo dúvidas, a gente encerra o treinamento por aqui. E a gente vai ficar aí à disposição. Andressa? Legal. Oi, tá me Oi, pode... ouvindo? Sim. Márcia, eu tenho uma dúvida. Como que eu vejo os bens que eu acabei de receber de transferência? Dá para ver? Tá, você vai vir aqui, ó. Peraí, deixa eu só mudar o meu perfil. Tá. Senão eu... Eu apaguei, né, meus outros perfis. Deixa eu voltar lá como 60, ó. Eu apaguei, tá vendo? Ó, o meu perfil. Então, agora eu vou Precisa compartilhar, entrar Marcelo. aqui com o perfil. Eu esqueci de selecionar lá em cima. Mas a gente não tá vendo a tela, viu? Opa, ele parou o compartilhamento. Então, vamos lá, ó. Eu vou entrar, então, com o perfil 090-160, vou salvar. E aí, quando eu tô aqui, ó, na visão geral, a bolinha aqui, ó, incorporação, transferência, doação, ela vai estar marcada com a quantidade de bens que eu tenho que incorporar. Na hora que eu clicar aqui, eu seleciono o tipo. Por exemplo, eu sei que a outra OGE que me mandou transferência mesmo órgão, e no pesquisar o número do documento, ele vai listar o bem para você selecionar. Aí você seleciona o bem, clica em OK, o sistema automaticamente já vai preencher aqui todas as informações, você vai dar um salvar, né? O que ele vai aguardar só que você preencha? A chapa
e quem é o responsável agora na sua IGE daquele bem. Preencheu essa informação, você pode salvar. Tudo bem? Tudo bem, mas vamos supor assim, eu recebi os bens, né, hoje, mas por algum motivo eu não imprimi a página de todos os bens para verificar todos os bens que eu recebi. Como que eu vejo todos os bens que eu recebi ontem? Eu já dei o aceite, já está incorporado no meu sistema. Mas eu quero aquele relatório que eu aceitei 10 itens, 10 camas. Tem como verificar ou não? Você vai colocar a data do último histórico. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um último histórico que não seja inventário inicial, que eu tenha, ó, transferência, outro órgão, patrimônio em 30/9. Eu vou colocar aqui, ó, que campo é esse? Último histórico. E eu vou vir aqui com o último histórico e vou consultar. Eu falei, a data ele não ia pegar. Eu vou vir aqui, ó, último histórico, eu pedi já para arrumar e colocar a data, tá? E aí você vai ter aqui, ó, tudo que você fez no dia 30/9. Outra forma é o número do documento. Se eu tenho o número do documento, a pessoa me mandou e eu quero saber todos os bens que eu já incorporei. Então, por exemplo, eu comecei a incorporação, sei lá, recebi 50 bens. Eu tenho que chapear um a um. E aí, ontem deu tempo de eu fazer um pouco. E agora, quais que eu fiz? Quais foram as chapinhas? Onde eu parei? Eu posso pegar então o número do documento, vim aqui consultar por ele. Ele vai trazer os mesmos dois, tá? E aí ele vai trazer o para mim. Então eu sei, opa, no documento tá aqui que eu tenho 20 para incorporar. Eu incorporei 5, faltam 15. Eu parei, ó, na chapinha tal, porque aqui ele vai ordenar por número de chapa. Eu vou fazer a continuação. E aí sim eu posso. E aqui vai continuar demonstrando, né, que faltam 15. E aí eu continuo o processo. Ficou claro, Andressa? Ficou sim. Eu coloquei aqui transferência mesmo órgão e último histórico, mas o meu não aparece nada para mim. Mas eu Então, vou tentar fazer com esse número do documento, pegar o último documento, tá, a numeração e tentar. Tá tá bom? bom, tá Obrigada. bom. Aí qualquer coisa como essa, você me acha. Você sabe onde me encontrar. Tá bom, obrigada. Regiane? Oi, eu queria que falasse um pouquinho sobre a placa de patrimônio, o leitor de código de barra, porque essa parte eu vi nos comentários aqui, eu perdi. Eu não consegui ver, e essa era a minha dúvida de ontem. Aí eu queria que você retomasse só um pouco desse assunto. Sobre a sigla e chapa? Isso. Você quer o quê? A parte de edição ou como eu crio uma sigla? Na verdade, não é nenhum dos dois, é como se a gente vai ter o sistema de leitura de código de barra. Aí é com vocês, tá? Prodesp, ela não vende o produto, o hardware que a gente fala. Então, Prodesp não vende microcomputador, notebook, a gente desenvolve software. A solução para inventário físico, a gente já tem, ó, tá aqui. Inventário físico que a gente chama. Então, aqui a gente tem, ó, importar por coletor, dados para o coletor, então eu enviar os dados para o coletor e depois eu importar os dados que o coletor leu para dentro do SAM e te dar um resultado do inventário. Eu não tenho coletor, eu posso fazer o inventário manual. E aí eu vou chegar na mesma coisa que é o resultado do inventário no final.
Diferença desse aqui é que eu usei o coletor para ir lá e fazer a leitura. Esse aqui eu fui com a prancheta, papel e caneta. E aí, quando eu voltei para o sistema SAM, sentei e comecei a colocar. Encontrei, não encontrei, essa chapinha não estava na minha listagem, eu achei nova, blá, 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 coloquei aqui. E aí, o sistema trata de fazer o resultado para você quando você clicar lá no final. Ele vai investigar aí o que aconteceu com o teu inventário, tá? O que a gente faz? Você vai contratar a empresa, vai entrar em contato com a gente passa a documentação do formato dos dados que eu tenho que mandar para o coletor. Então, o coletor da empresa X aí que vocês vão contratar ou que vocês vão comprar, ele tem que conseguir ler este arquivo aqui. E aí a gente tem uma documentação técnica para isso. E quando ele vai me devolver, ele tem que me devolver num padrão. Ele conseguindo fazer isso, a gente consegue trabalhar com ele. Tá bom? Então, hoje o SAM já tem a Hoje solução. entendi. Tá Tá bom, bom? era isso. A Kira, Mas tem duas perguntas aqui. A primeira é da Renata de Bauru. Tenho bens incomodato. Teria uma forma de transformar todos eles em bens da unidade após a finalização do processo, como inventário inicial? contrato, aí é contratual, né? Ou ele vai te dar, ou tá no contrato que vai ser seu, ou ele vai doar. E aí é que entra os movimentos aqui, né? O bem como terceiro, você vai baixar. Você vai ter que dar aqui, ó, como data de terceiros recebido, vai baixar ele. Depois que você baixar, você vai incorporar ele novamente. E aí você vai ter que ver. Ou foi uma doação, consolidação, essa empresa, CNPJ, doou para vocês, ou foi um bem incorporado por contrato de serviço. Ou seja, o contrato de serviço, no final aí desse contrato, ele dizia aí que você ia ficar com os bens, né? É a forma que eu sei que pode ser feita, mas essa aqui tem que estar em contrato, essa aqui a pessoa vai te doar e tem que fazer toda uma documentação aí, documentando essa doação. Aí você consegue fazer. Se tiver outra forma de um terceiro passar a ser bem patrimonial, hoje eu não tenho no SAM. Então, se vir a acontecer, tem que conversar com a contadoria geral para ela gerar esse tipo de incorporação, para a gente conseguir fazer o financeiro também. Ela está falando assim, Márcia, nesse caso que foi doado para nós, como faço para ter todos os descritivos do bem que temos? Tenho que salvar as fichas analíticas individuais para poder recadastrar? Sim, sim. Sim, ou quando eu não sei o documento de doação como que vem, né? Ou no documento de doação que o fornecedor aí vai ter que fazer, ele tem que te mandar o que ele está doando. Pode ser Tá. completamente diferente do que você já cadastrou no SAM. No SAM, qual que é a diferença? Quando é um bem de terceiro, eu não deprecio. Quando o bem passar a ser seu, vai sofrer depreciação. Só que aí você já usou o bem 3 anos, por exemplo, ou 5 anos. Então, quando ele te passou lá atrás o valor do bem de terceiro, ele te passou como o valor da aquisição. Você pode continuar com o valor de aquisição, colocar o valor de aquisição dele de compra no passado, sistema calcular os 5 anos de depreciação. Você pode entrar com o valor atual do bem de 5 anos e mudar, falar, né? Eu recebi ele com o valor já depreciado, portanto, eu vou reduzir o ciclo de vida útil dele. Então, o sistema está dizendo, se fosse novo, é 120 meses, mas já se passou 20 meses, então, e eu já estou recebendo ele com o valor de 20 meses passados, né? Eu vou dizer que ele vai depreciar comigo 100 meses. Então, é isso que vocês têm, o sistema ele tem essa possibilidade. Vai caber aí a vocês, aí é um trabalho do operador de patrimônio. Tem que saber que regra que vai usar.
Márcia, promissão não sei se está questionando ou se está solicitando a recapitulação. Ele está falando assim, ó, teve alguma mudança para dar entrada nas transferências por NL? Não tem mais incorporação por NL, por empenho, acho, né? Nota de empenho. Não tem mais entrada por empenho. Agora é reclassificação sem empenho. Tá. A Simone está perguntando como faço para arrumar um bem que foi dado baixa e ainda está na instituição e foi mudado a placa. Foi alterada a plaquinha dele? É. Ó, Incorpora de novo. foi dado baixa numa Nossa, a Kira suqueira, tá bem mas baixinho. É ainda só está para no mim que SAM. a Kira tá baixinho? Deixa eu aumentar meu volume aqui. Oi, pode Alô, falar. alô? Alô, Aí eu alô? aumentei aqui meus alto-falantes. Se alguém tiver com alto-falante maior, aí eu vou levar um susto. Alô, alô? Pode falar, Kira. Ela está dando exemplo aqui, ó. Foi dado baixa numa suqueira, mas ainda está no SAM e não tenho mais o produto. E está Baixa o. ativo. Vai ter que baixar do SAM. Tem que fazer, tem que baixar, né? Que data que eu vou baixar? No mês REF que você tá. O que significa isso? Que se você deu baixa nesse produto lá no CIAFEM em janeiro, de janeiro até o mês 10 de 2024, você tem divergência contábil. Agora você baixa a suqueira, você resolveu sua divergência contábil. Né? É isso. O SAM, ele não pode ter esse tipo de coisa, da inconformidade. Você já sabe que você não tem a suqueira que foi dado baixa no passado, você vai dar hoje. Em 5/10, ó, terminou o curso, vai lá e dá baixa nessa suqueira. Vê para onde foi, como é que foi e dá baixa, Ok, Márcia. tá bom? Simone, Era a Simone aqui, Márcia. então tá bom, você já leu. Vou baixar a mão dela. Então tá bom. Mais alguém? Aqui não veio nenhum questionamento, Márcia. Bom, então tá bom, gente. É isso. A gente vai ficar à disposição. Eu estou na Secretaria da Fazenda a partir de novembro de terça e quarta. Então, deixa eu ver qual é a semana que eu vou começar. Para falar comigo lá na Fazenda no presencial, tem que agendar, tá bom? Para não dar confusão, não marcar, chegar lá 2, 3 UGEs ao mesmo tempo. E aí eu não vou conseguir fazer um bom atendimento. A partir do dia de terça-feira, dia 5 de novembro. Então, eu vou estar lá dia 5, dia 6, depois dia 12, dia 13. Toda terça e quarta eu estou no presencial. Então, quem quiser o atendimento presencial, pode agendar comigo, eu atendo lá no prédio da Secretaria da Fazenda. Outros dias a gente faz o atendimento pelo Teams, tá? Tem um recurso da Prodesp, no suporte do SAM só para atender vocês agora. Ele está atendendo vocês, está atendendo a SAP, mas a SAP agora diminuiu bastante o volume de chamadas, então ele vai priorizar vocês, tá bom? É a ordem que ele tem. Usem, precisa abrir chamado, tá? Eu preciso do chamado, às vezes, para ler. Ele não conseguiu resolver, ele vai me escalar, e aí eu tenho todo o histórico lá do chamado, eu consigo atender vocês, tá bom? É, Da minha parte é isso. No Teams, querer falar sem escrever alguma coisa é difícil conseguir falar comigo, então eu sempre peço, põe um resuminho aí, que aí eu vejo a gravidade, não vou conseguir atender, eu consigo repassar aí para alguém que atenda vocês. É isso, a Márcia acho que quer dar aí um recado.
Márcia, Como agenda para você na fazenda? Alguém te perguntou aí, Márcia, Regiane. como agenda, você vai me achar aqui no Teams e a gente agenda. Que horário que você quer, tal, tal, e eu vejo aqui minha agenda. Ó, não tem ninguém, a gente agenda. Só me achar no Teams. Agora, eu não sei, Márcia, você vai querer acompanhar? No caso da Regiane, ela é de outra coordenadoria, então não, eu acompanho as unidades da CSS. Aí ela Ok? pode Por agendar enquanto. direto. É. Tá bom? Ó, por enquanto, hein? Daqui a pouco você assumiu tudo aí. Daqui a pouco eu vou ser, como é que é? De órgão. Não, de órgão eu já sou. Como é que é o outro? Da Operador de secretaria órgão, toda. né? Da Aí eu vou ter que secretaria criar um toda. perfil operador de órgão. Que meio que fiquei como referência no SAM. Então, quando alguém das outras coordenadorias também tem dúvida, eles acabam entrando em contato com a gente aqui. Ah, então tá bom. Tá Mas bom? é Bom isso, saber, tá? Márcia. Quem precisa, ó, eu vou colocar aqui no outro, eu coloquei no chat, né? Deixa eu colocar aqui o meu e-mail, que é com ele que vocês me acham aí no Teams. E aí pode fazer o agendamento, ou pode me mandar um e-mail para a gente estar fazendo aí o agendamento. Tá certo. Lembrando, tá? Não é um treinamento que vai fazer lá comigo, é uma dúvida, já vai me trazer os relatórios, a gente vai sentar junto e tentar resolver, né? Eu reservo aí 1, 2 horas para este atendimento. Agora, eu tenho dúvida de utilização, aí vai ligar nos canais aí de suporte. Eu auxilio mais na solução aí contábil para deixar as contas redondinhas. Tá bom? A Andressa já foi lá, já teve aí umas 4 pessoas da saúde que foram lá para a gente resolver. Certeza que eu serei a próxima. Tá bom, vou te aguardar, Regiane. É só fazer o agendamento, a gente se vê. Tá certo, obrigada. Imagina. Mas Que já tem mais bom, algum? né? Que bom. Todo mundo já está craque no SAM agora. Então, nossas ligações vão diminuir bastante, porque todo mundo já tirou suas dúvidas aqui. E, Márcia, só queria, brincadeiras à parte, queria agradecer pelo treinamento, você e a Kira, foram de grande valia, essas duas equipes que nós formamos para fazer o treinamento, e agradeço de coração mesmo. Bom, Não, a gente está aqui, né, para isso, é o nosso trabalho. A gente que agradece aí a paciência de vocês, né, da presença aí no treinamento, todos os treinamentos aí foi cheios, né, com a turma aí completa. A gente vai ficar à disposição. Então, assim, a gente sabe que no treinamento a gente passa muita informação e às vezes quando vai assim, né, tá ali o problema, esquece algumas coisas. Então, assim, usa o canal de suporte. O pessoal lá também é treinado para responder vocês. Eles têm que cumprir alguns prazos, apesar que contratualmente a gente não coloca SLA, eu sou muito chata com isso, eu peço agilidade, eles têm ali umas metas para cumprir em relação a este atendimento. E a gente está aí à disposição. Um bom fim de semana a todos. A gravação acontece como? Quando a gente encerrar aqui, eu vou pedir, todo mundo tem que sair, porque assim que todo mundo sai da reunião, ele começa a salvar a gravação. E aí no chat aqui, você vai olhar ali no chat da reunião, a gravação vai estar disponível para vocês. Tá bom? E quem gravou aí, que eu acho que ou é a Andressa ou é a Márcia, também tem acesso à gravação para envio. Tá bom? Então foram gravados aí os 3 dias. Tá bom, gente. Bom fim de semana. E vamos conseguir aí fechar dezembro, até dezembro de 2024, a saúde redondinha. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. tchau, Ótima semana obrigada. também. Tchau, tchau.